Olá, pessoal do Falando Nisso, hoje com a pergunta de Roger Michels sobre a ética da psicanálise. Um tema muito interessante porque, de fato, caracteriza uma das maiores inovações que o Lacan trouxe para a psicanálise, que é pensá-la não mais como um conjunto assim de técnicas, né, que a gente repete anonimamente, e que até teria uma ética, no sentido de coisas que a gente não deve fazer, mas uma reinvenção que vai caracterizar a psicanálise como uma ética, né? Então, em vez de um conjunto de procedimentos que a gente repete mecanicamente, que surgem como regras, o Lacan vai dizer assim, a psicanálise é uma ética. O que ele quer dizer com isso? Vai dizer, olha, em primeiro lugar a gente precisa distinguir a ética da moral. A moral é o conjunto de costumes, é aquilo que se impõe a nós, que de certa forma a gente tem que se constranger, enquanto que a ética é uma reflexão sobre os fundamentos da nossa ação. É uma distância, inclusive, com relação à moral. A moral é aquilo que vale para todos, enquanto que a ética compreende uma espécie de particularização ou de singularização da relação daquele falante com a lei, com a ética. Então, o Lacan vai argumentar que a ética da psicanálise é uma ética trágica. E para isso ele vai retomar as tragédias gregas, né? Principalmente a trilogia de Sófocles, composta por Édipo Rei, Édipo em Colona e Antígona. E ele vai dizer, olha, nessas tragédias gregas está a atitude fundamental que a gente deveria esperar de um psicanalista. E aquilo que define a sua prática. Não é a sua filiação, não são os seus títulos, não é que ele tem um nome na porta, não é que ele é alguém assim importante ou famoso, mas é a maneira como ele se coloca em relação ao que ele faz, em relação ao que ele fala. E que para o Lacan tem que ver com essa radicalidade, né, do desejo. Vai dizer Antígona, né, nossa heroína ética. Essa menina de 13 anos que pela primeira vez assim enfrenta a Creonte, enfrenta o Estado e diz eu quero enterrar os meus irmãos ou meu irmão, porque todos merecemos um funeral à altura. Ou seja, uma ética de não ceder ao seu desejo. Portanto, uma ética de ter alguma noção sobre o seu desejo. Isso é radical, isso é, vamos dizer, algo novo que a psicanálise vai trazer para o mundo. Uma atitude de não obediência, de não minoridade, mas de reflexão e de fundamentação da nossa ação, não a partir da moral, dos costumes, dos bons exemplos, dos princípios, mas do desejo daquele sujeito. Agiste você em relação ao seu desejo em conformidade ou não? Essa é a grande medida, esse é o grande metron, né, que o Lacan traz e diz que a psicanálise funciona a partir disso. E a partir desse ponto, ele vai desdobrar a ética da psicanálise em alguns exemplos, algumas generalizações. Ele vai dizer que a ética da psicanálise diz respeito a expandir o universo da falta, né? Expandir o universo da nossa relação com aquilo que causa o desejo, que é a falta. Não é a positividade, não são os objetos empíricos, não é aquilo que nos atrai, mas é aquilo que nos falta, que é fundamentalmente o desejo do outro. É isso que nós estamos sedentos, é isso que a gente não consegue empacotar, a gente não consegue se apropriar, a gente não consegue objetivar. Então, radicalizando essa ideia, ele vai dizer que o desejo do homem é o desejo do outro, e o desejo do outro e o desejo do homem, eles têm a sua origem na falta. E expandir a falta, porque para o Freud tinha uma máscara, tinha um codinome, que era a castração, é o fundamento do nosso fazer. Por isso, o que define um psicanalista e o que ele forma no seu percurso, na sua própria análise pessoal, nas supervisões, nos seus estudos, não é um saber assim sobre os outros, não é uma visão de mundo, mas é um desejo, né? Um desejo que o Lacan chamou de desejo do psicanalista, desejo de levar a análise adiante, desejo de levar a análise do seu analisante, do seu paciente adiante. E ele vai então dizer isso é compatível com um certo entendimento do que é a criação, que a gente vai encontrar no Heidegger, né? Esse filósofo contemporâneo do Lacan, que diz, olha, a criação pensando no modelo grego de novo, é como assim dar uma espécie de envoltório para o vazio. Isso é que é criar. Criar não é construir uma nova positividade, mas é envolver o vazio. Né? É criar a situação em que a negatividade pode ser transmitida. E Lacan, mas é exatamente isso que caracteriza a psicanálise também. Por isso ela tem também uma relação histórica com um tipo de amor, uma forma de pensar o amor, que é o amor renascentista, que se cultivou no sul da França, provençal, em que a dama ela é elevada à dignidade de uma coisa inatingível, de um objeto que representa a negação de todos os objetos particulares.
Isso ele vai dizer, bom, isso é uma espécie de coisa, isso é um modelo da sublimação, isso é um exemplo para a ética da psicanálise. Como assim esse vaso, essa ânfora é outro exemplo, como a Antígona é um outro exemplo. Né? Então a ética da psicanálise, que está por ser formulada, é uma ética que no fundo resiste ao exercício do poder, como diz o Lacan. Ela suspende o exercício do poder, da dominação do outro, da doutrinação do outro, da direção de consciência, tentando levar o outro para uma relação ética com o seu próprio desejo. Isso a gente só consegue porque o desejo do psicanalista franqueou, né, ultrapassou esse limite também.